Nós hoje, depois dessa festa enorme, o Guto estava cantando ali, né, música do Paulinho da Viola, e ele fala assim, não me altere o samba tanto assim, olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Porque isso é a essência do samba. Quando falta isso, complica tudo, né? E pelo tom da música a gente, né, entende que alguma coisa nesse sentido estava acontecendo. Aqui tá melhor agora? Então tem que falar um pouco assim. Então parece que o tom da música revela mais ou menos isso, né? Que estava havendo um desvio, a gente estava, né, os sambistas talvez estivessem abandonando essa essência. Então é isso que a gente tem que ter certeza que a gente não está fazendo, né? Então aqui somos nós, né, Deerfield Beach hoje, 21 de junho de 2015, e isso está muito longe em distância e em tempo, de Paris, 18 de abril de 1857, dia da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E esse muito longe pode se traduzir numa série de coisas que acontecem e a gente se perde. E a gente está lendo um livro, mas está entendendo outra coisa, até porque os tempos são outros, os tempos são diferentes. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter certeza que o que a gente está lendo, que o que a gente está aprendendo é exatamente aquilo que foi ensinado, né? Daí a ideia da gente fazer o estudo sobre a essência do Espiritismo. Está abaixo? Tá, melhorou agora? Eu fico aqui, não tem problema. Tira. Agora melhorou. Quando a gente vai estudar uma ciência, como Allan Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência, né? Ela é muito mais fácil quando a gente entende as origens dessa ciência. O que a pessoa ou as pessoas estavam procurando estudar, entender, qual era exatamente o ponto que eles queriam chegar. Então a gente tem que, de alguma forma, a gente sempre se reporta à história, né? O Espiritismo começa com um interesse, a curiosidade até, né, de Allan Kardec em entender aquelas mesas girantes, aqueles fenômenos todos que ocorrem. Não é objetivo nosso falar isso aqui, porque a gente não vai falar da história exatamente do Espiritismo, mas começa dali, né? E dali a coisa vai tomando o rumo que tomou, né? E isso não é uma coisa que acontece de repente, isso é uma sequência de eventos. E o primeiro importante desses eventos é quando Moisés nos traz a primeira revelação, onde ele vai nos apresentar uma espécie de uma lista, né? A gente conhece como os 10 mandamentos, uma lista de valores morais, né, que a gente deveria seguir e usar nas nossas vidas diárias. Mais tarde vem a segunda revelação, quando Jesus traz essa mesma verdade, mas de um ângulo um pouco diferente, né? Ele traz essa verdade, primeiro, em vez de dizer, ele está fazendo na nossa frente para a gente ver como é que acontece, né? Então isso é uma coisa interessante. E depois, então, na sequência dos eventos, aparece a terceira revelação, onde Allan Kardec vai nos explicar tudo isso. A diferença básica, se a gente pensar agora que estamos tão na frente, estão 4.000 anos aí depois de Moisés, quando Moisés nos traz isso, ele tem que trazer de uma forma meio imposta, uma forma assim, em termos modernos, guardadas as devidas proporções, em termos ditatoriais. Porque nós não temos condição de entender nada que está aquilo ali. Nosso nível de conhecimento é muito baixo, o nível de ignorância é muito alto. Não dá para a gente argumentar com ele, olha, vamos discutir esses 10 mandamentos. Nós não temos condição. Então isso vem num tom meio que imposto. Jesus pega essa mesma verdade e ele coloca de um jeito um pouco diferente, ele coloca na forma de um aconselhamento, ele é o grande conselheiro, né? Então, no caso, por exemplo, da mulher adúltera, Jesus não mandou ninguém fazer nada, não impôs nada a ninguém, absolutamente. E você vê, no caso da mulher adúltera, ele fica com ela, ele chama e fala, olha, eu não te condeno, né, não vou te impor nada, pena nenhuma, nada disso, castigo nenhum, mas deixa eu te dar um conselho, eu não faria isso outra vez. Então ele traz esse tom de aconselhamento. E quando a terceira revelação chega, ela chega num tom mais interessante ainda, num nível de consciência muito maior, onde eu sei por que eu não devo fazer aquelas coisas. Então aqui, com Moisés, né, quando a gente ouve não pode matar, significa uma coisa. Quando Allan Kardec nos explica por quê, é outra coisa completamente diferente. Muda a nossa realidade, né? Muda a nossa atitude. Então, isso é uma sequência de eventos, né, que acontece até que é publicado, então, o Livro dos Espíritos em 1857, na sua primeira edição, né, lá em Paris. E esse livro é publicado, na primeira edição, com 501 perguntas e respostas. Aí uma coisa interessante acontece, que se a gente se reportar à época, 1850 e poucos, né, a igreja ainda está ali em cima.
A Inquisição ainda é uma coisa muito expressiva, principalmente na França. Então, ainda existe aquele medo, né? O pessoal ainda está sufocado por aquele processo todo de anos e anos e anos. E as pessoas querem a resposta, né? O grande tom da Inquisição é você estar perguntando o que você não deve perguntar. E eu vou te carregar para a fogueira, né? Por quê? Porque eu estou perguntando por quê? Porque eu quero as minhas respostas, né? Eu quero saber as coisas. E então Allan Kardec, quando vai organizar a informação que ele tem que passar para a gente, ele organiza na forma de perguntas e respostas, porque nós estamos procurando respostas, né? Então fica uma coisa exatamente, vai de encontro a exatamente aquilo que a gente está querendo. Por isso que o livro é publicado dessa forma. A primeira edição sai com 1.500 cópias e foram totalmente vendidos em 2 meses durante a vida de Allan Kardec, após a publicação do Livro dos Espíritos. Ele viveu 12 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. Nesse tempo foram vendidas 15 edições completas. Todos os livros foram vendidos, né? 7 anos depois da publicação da primeira edição, esse livro é colocado na lista negra da Igreja Católica. Na Igreja Católica até 1900, e se eu não me engano 61, oficialmente mantinha uma lista de livros, da lista negra de livros. O que é essa lista negra? São aqueles livros, uma relação de livros que aqueles que adotam a fé católica não podem acessar, não podem, né, não podem ler, não podem colocar suas mãos. Então o Livro dos Espíritos, 7 anos depois da sua publicação, ele vai para a lista negra da Igreja Católica, e até a gente consegue entender por que vai, porque ele se distancia radicalmente dos conceitos e preceitos básicos da igreja na época, né? Ele vem nos falar de coisas sobre dogmas e rituais de uma maneira completamente diferente, vem explicar por que não tem cabimento a gente se ater a dogmas e se ater a rituais. Então, para a Igreja Católica, isso é uma coisa que é meio afronto, né? Então, por isso que esse livro acaba sendo parte da lista negra. E o Livro dos Espíritos vem nos dar uma perspectiva completamente diferente sobre vida e morte, né? Completamente diferente da existente na época, e ele vai nos fazer repensar conceitos como o céu, inferno, Deus, coisas desse tipo, que não tem a mesma visão que se tinha na época. Então fica uma coisa quase que radicalmente diferente da outra. Então, obviamente, a igreja não concorda com isso e o livro vai para a lista negra, mas esse é o grande convite, né? Um reentendimento, uma reanálise total do que significa vida e morte, do que significa castigo, por exemplo, penas, obrigado, né? Céu, inferno, Deus, esses conceitos são completamente diferentes, né? Quando a gente, na época de 1800 e pouco, até um pouquinho mais, os livros, né, tinham títulos e subtítulos. Hoje não é mais assim, o título de um livro é um título de um livro, acabou. Antigamente era um título, por exemplo, o Livro dos Espíritos, e tinha um subtítulo. E se você for ler esse subtítulo, é isso aqui, né? Então, tá lá, o Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a existência dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e por vir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Esse é o nome do livro. Olha só. Aí você fala assim, peraí, olha a quantidade de coisa que esse livro tem. Só na primeira pincelada, antes de você abrir a primeira página, só na capa, né? Então a gente já vê a abrangência desse trabalho, como é muito grande esse negócio. Então, para alguém colocar essa quantidade de informação na forma compilada que dá para a gente assimilar com alguma facilidade, tem que ser um espírito muito bem especial, tem que ser uma pessoa que tem um tato muito bom para isso, né? Quando a gente abre esse Livro dos Espíritos, a gente vê que ele é dividido em 4 partes, né? Ou 4 sublivros, como algumas pessoas gostam de dizer. Então a gente tem uma introdução e 4 partes. Essas partes elas foram se desenvolvendo mais tarde pelo próprio Allan Kardec, que escreveu outros livros. Allan Kardec escreveu muita coisa, a gente vai ver aqui, e ele vai então detalhando cada uma dessas partes. Então, por exemplo, da introdução, só uma coisa, o tamanho da introdução do Livro dos Espíritos é uma coisa muito grande, até porque é muito nova, não se tem referência nenhuma, ele tem que explicar um monte de coisas, né? Então, a introdução em si já tem um número de páginas significativo. Então, da introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec publica uma segunda obra, em 1859, 2 anos depois, chamada O que é o Espiritismo. Quando o Livro dos Espíritos é publicado, um monte de pessoas começou a escrever cartas para Allan Kardec. Alguns eram dizendo maravilhoso, sensacional, outros ameaçavam, outros atacavam pesadamente, usavam termos absurdos, né, horríveis,
Outros queriam saber melhor, queriam informações. Então você imagina o mailbox desse homem nessa época. A gente reclama aqui do junk mail, né? Imagina o mailbox desse homem, a quantidade de informação, de carta, né, de escritos que ele recebia numa semana, talvez. É uma coisa assim impressionante. E ele tentava, na medida do possível, responder a cada um deles, mas não dá. Então o que ele fez? Ele começou a compilar essas cartas, porque muitas eram semelhantes. As pessoas queriam saber a mesma coisa, ele começou a agrupar isso. E 2 anos depois, então, ele publica esse livro que é em resposta a esse monte de cartas e colocações que ele recebia do pessoal. Esse livro não tem nada de, como o livro dos Espíritos, que, né, a informação vem toda do mundo espiritual. Este livro é escrito por ele encarnado. Allan Kardec é a pessoa, o homem. Não tem nada espiritual, né? Mas ele aborda justamente essas objeções das pessoas. Ele vai explicar por que você não deve considerar tal coisa desse jeito e do outro jeito. Por que isso é assim, não é assado, né? Então ele vai fazer toda essa abordagem, toda essa colocação para tentar ensinar para as pessoas o que é a base do espiritismo. Porque muita gente não conseguia nem entender direito o que era, né? Ainda mais aqueles que não tiveram acesso ao livro no início, porque depois o livro foi para a lista negra, então os católicos ficavam apavorados, não queriam nem chegar perto do livro. E nesse livro ele explica o que é e o que não é espiritismo, que é uma coisa interessante também, porque muita gente ficava na dúvida, isso aqui será que é? Será que não é? Será que faz parte? Será que não faz? Né, uma coisa nova, não se tem referência. E ele vai endereçar isso. Então, da introdução do Livro dos Espíritos sai uma segunda obra completa, explicando em mais detalhes o que é o espiritismo. Da parte 2 do Livro dos Espíritos, né, das causas... do Mundo dos Espíritos, sai um outro livro inteiro, que é o Livro dos Médiuns, né, que é publicado em 1861, e aqui Allan Kardec vai estudar o aspecto experimental, é o laboratório do espiritismo, como são essas manifestações, como é que elas ocorrem, como é que nós estudamos isso. Ele vai colocar metodologia de estudo, devemos estudar dessa forma, não dá para estudar dessa forma porque a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Né? Então é um trabalho muito detalhado, nos ensinando a estudar, inclusive, o material. Né? E isso sai inteiramente da parte 3 do Livro dos Espíritos. Da parte 4, aliás, da parte 2, da parte 3 do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, sai um outro livro. Você vê que tudo tem uma sequência. É diferente do Allan Kardec falar assim, escrevi um livro, agora não tem que fazer, não vou aposentar não, vou escrever outro livro. Não é isso, não foi isso que aconteceu. Tem toda uma lógica por trás disso, e é uma lógica muito bem trabalhada, né? Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, sai o Evangelho segundo o Espiritismo. À medida que Allan Kardec vai estudando, né, a vida de Jesus, né, porque a pergunta 625 do Livro dos Espíritos diz o modelo é Jesus, então ele vai estudar a vida de Jesus, o que Jesus fez, o que não fez e tudo mais. À medida que ele vai estudando, ele começa a ser auxiliado pelos espíritos com mensagens psicografadas, pelos médiuns que o acompanhavam, explicando o que Jesus quis dizer em certas passagens. Isso é publicado, quando a gente olha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final de cada capítulo a gente tem uma seção chamada Instruções dos Espíritos. Então são essas mensagens que são colocadas lá. E aqui, então, ele vai se ater aos ensinamentos morais de Jesus, né, detalhes como coisas como fraternidade, caridade, amor, benevolência, tudo que a gente estuda, procura estudar hoje. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem inteiramente da parte 3 do Livro dos Espíritos. Da parte 4 do Livro dos Espíritos sai um outro livro inteiro, chamado Céu e Inferno. A parte 4 chama-se Esperanças e Consolações, né? Ali ele vai tentar nos dar esperanças e consolações em relação a questões como a justiça divina, né, que a gente se revolta e acha que não tem justiça divina, isso é injusto, eu deveria ter isso, ele não, e assim vai. Então ele vai nos explicar tudo isso, né? Então o livro é publicado em 1865 e ele basicamente está centrado em torno disso, a justiça divina versus a justiça humana, né? Ele vai nos explicar tudo isso, vai analisar todos esses dogmas relacionados a castigo, a céu e inferno, que eram presentes na vida das pessoas até então. Ele vai muito a fundo com isso. O livro tem 2 partes, que é muito interessante o livro. A primeira parte ele faz uma série, ele revê, né? Revê porque aqui já estamos em 1865, então ele revê uma série de conceitos doutrinários, né, explica em detalhes alguns outros, e numa segunda parte ele transcreve, literalmente, ele coloca os transcritos inteiros, na íntegra, das sessões onde ele participava, das sessões mediúnicas, né? Só que para nos facilitar o entendimento, o homem tem uma didática impressionante, né? Ele divide esses transcritos, ele agrupa
pelo tipo do espírito que se comunicava. Então, por exemplo, os espíritos que estão sofrendo muito. Então ele diz lá, comunicações dos espíritos sofredores. Aí vem várias dessas, dos espíritos bons, e assim vem. Então, quando a gente lê, a gente sabe exatamente onde isso vai se encaixar, né? É uma coisa muito interessante, que a gente começa a ver aqueles que são os sofredores, por exemplo, chegam do lado de lá e se revoltam e vêm nos trazer um monte de informações que estão no livro dos espíritos, mas não necessariamente estão explicadas em detalhe, né? Por exemplo, se você por exemplo, o livro dos espíritos pode responder uma pergunta sem explicar. Exemplo, se eu perguntar aqui para vocês o que é isso, a resposta vem, um controle remoto. Ninguém duvida, mas não foi explicado o que é um controle remoto, né? Isso vai aparecer à medida que a gente vai lendo o resto da codificação, né, com os exemplos e tudo mais. Então, o Céu e o Inferno sai da parte 4 do Livro dos Espíritos. Da parte 1 e de alguns pedacinhos isolados das partes 2 e 3, sai um outro livro, que é o último livro da codificação, o último que ele escreveu, chama-se A Gênese, os Milagres e as Predições. E esse livro vai endereçar sobre, basicamente, o planeta, né? A primeira parte do Livro dos Espíritos trata sobre Deus, né, a constituição do planeta. Então ele vai aprofundar isso em detalhe, estudando fluidos, estudando um monte de coisa que não se tinha nem noção na época, né? Muito do livro da Gênesis, grande parte dele, vem através de mensagens do Espírito, né, já desencarnado, Espírito de Galileu, né, através do médium Camille Flammarion. Então são coisas muito importantes. E na parte de milagres e predições, ele vai abordar algumas questões evangélicas que não eram explicadas pela igreja, tipo aparições, né, algumas coisas que ficam meio dúbias quando você se enquadra dentro do sistema de crenças como era o da época. Então a igreja não consegue responder a certas coisas, não consegue nos dar assim, uma direção como explicar certas coisas. E isso está tudo explicado aqui. Então é um livro que, né, é como se ele fechasse a codificação explicando essas passagens evangélicas também. Bom, aí a gente vê aqui, então, que a codificação ela tem todo um sincronismo, não é sorteio de livro, eu vou fazer esse, depois vou fazer esse, não é bem assim, né? Então as coisas tudo começam a se encaixar, mas isso não é todo o trabalho de Allan Kardec, né? Esses são os 6 livros principais que a gente acabou de falar, mas tem muito mais coisa que aconteceu, né? Quando a gente começa a ver a cronologia de eventos durante a vida de Allan Kardec, o que ele fez, começa a ficar mais interessante. Porque olha só, no final aqui, em abril de 57, ele publica o Livro dos Espíritos. Em menos de um ano depois, dia 1º de janeiro de 58, ele publica, ele banca, né, com o dinheiro dele, as finanças pessoais dele, e ele publica um periódico chamado Revista Espírita, que a gente não costuma dar muita importância para ela, mas eu vou voltar nela, a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Então ela é inteiramente escrita por Allan Kardec, também não é psicografado, não é isso, mas ela é inteiramente escrita por ele, e ele aqui vai explicar uma série de coisas, a gente vai falar nisso daqui a pouco. É um volume por mês, é um fascículo por mês, como uma revista comum que a gente tem nas bancas, né? É um fascículo por mês e durante os 12 anos dele, nunca perdeu um, nunca faltou um, no total são 136 fascículos que ele escreveu. Além de ter escrito tudo isso, né, e além de estudar e participar toda semana, mais de uma vez por semana, nas reuniões mediúnicas, né? Então, um trabalho assim incansável. Depois da surgimento da Revista Espírita, aparece em abril, um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, aparece um outro evento importante, onde Allan Kardec funda o que é considerado hoje o primeiro centro espírita do mundo, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele, como fundador, né, se declara, claro, o presidente, porque começou com ele, mas a humildade dele é tão grande que ele fala, eu não mereço esse tom de presidente, porque tem uma outra entidade que coordena todo o trabalho. Essa entidade não sou eu, essa entidade não está nem encarnada. Então ele na ata de reunião da formação do centro, ele diz que ele quer um presidente espiritual, e esse presidente espiritual é São Luís. Porque São Luís vem acompanhando o grupo há muito tempo, vem participando nessas reuniões todas mediúnicas, né? E ele faz questão de colocar isso. Nas atas de formação do centro, ele deixa bem claro o propósito do centro, né? Isso aqui, textualmente, é o que está escrito por ele, Allan Kardec. O propósito é, essencialmente, e podemos dizer assim, exclusivamente, o estudo da ciência espírita. Então, o propósito desse centro não é aparição, não é ver mesas girantes, não é isso.
Não é esse. Se alguém quer ir lá para ver a aparição, ver a mesa girante, está no endereço errado. Porque o propósito do centro é estudo da ciência espírita. Entender cientificamente o que está acontecendo, por que está acontecendo, né? Estudo, não é fenômeno. Depois da publicação, depois da fundação, né, do primeiro centro espírita do mundo, no finalzinho de 1858, ele publica um outro livro, que não é nem muito conhecido, né, que é chamado Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, onde nesse livro é um guia, né, na medida do conhecimento que se tem, sobre mediunidade. Né? Então ele mesmo, isso daqui é texto do próprio livro, né? Um guia completo sobre as condições necessárias para manter a comunicação com os espíritos e apontar os meios de você desenvolver a sua faculdade mediúnica desde que você tenha habilidade. Esse é o propósito desse livro. Allan Kardec, mais tarde, vai fazer uma revisão desse livro, né, vai ampliar. E quando ele vai ampliar, ele fala assim, isso aqui é muito pouco, perto do conhecimento que eu já tenho, porque essa ampliação vem em 1861, 3 anos depois. E quando ele amplia, ele muda o nome do livro, ele dá o nome de O Livro dos Médiuns. Então isso daqui é como se fosse assim uma, entre aspas, primeira edição, assim por falar, do Livro dos Médiuns, né? Onde ele já vinha fazendo esses ensaios, esses estudos todos, né, sobre mediunidade. Depois, em 1860, vem a segunda edição do Livro dos Espíritos, e essa sim é a edição completa que a gente tem nas prateleiras hoje, com as 1019 perguntas, na formatação que a gente já conhece, né, que são aquelas 4 partes mais a introdução. Então, o que a gente conhece hoje aqui, que a gente tem nas nossas prateleiras como Livro dos Espíritos, aparece em 1860, né? 3 anos depois do original, da primeira edição original. E depois começa a acontecer algumas coisas interessantes. Em 1861, Allan Kardec manda um conjunto de 300 livros a pedido, né, de um grupo espírita, coordenado por um amigo pessoal dele, em Barcelona, na Espanha, né? Esses livros chegam em Barcelona na Espanha, só lembrando, aonde a Inquisição é mais forte, na Espanha, né? Isso, a igreja coordena tudo, a igreja tem um poder político, inclusive, muito pesado ainda nessa época, né? Quando esse negócio chega lá, esse embarque de livros chega lá, essas caixas, a igreja católica fala, peraí, isso é coisa de religião, eu tenho que olhar o que é, porque existe uma lista negra que tem que ser, entre aspas, obedecida, né, no entendimento da igreja. Quando eles abrem o material, tem 300 livros escritos por Allan Kardec. Eles falam, não, isso aqui não vai passar. Então eles queimam esses livros em praça pública. Isso ficou conhecido com o nome de auto de fé. Essa palavra auto de fé é a palavra que Allan Kardec usa, não é tradução para o português. Ele usa essa palavra porque é uma palavra que vem do espanhol, né? E o evento se passa em Barcelona, na Espanha. Auto de fé significa isso aqui, ó, né? Nessa época, né? É um evento de penitência, né? Realizado publicamente, em praça pública foi realizado, contra humilhação dos heréticos e apóstatas, bem como a punição aos cristãos novos pelo não cumprimento ou vigilância da nova fé, que é a fé católica. Então, tudo que vai de encontro àquilo que a igreja acha que tem que ser, né, está sujeito a um auto de fé. Então, é uma coisa que ocorre em praça pública, como foi. Mas uma coisa interessante, então aqui a gente vê a relação dos livros, só como curiosidade, mas uma coisa interessante que acontece é, Allan Kardec fala assim, peraí, o fato deles terem queimado esses 300 livros vai despertar uma curiosidade muito grande. Porque as pessoas vão querer saber, peraí, queimaram, mas agora eu quero saber o que tem ali. Se estão escondendo de mim, eu me sinto traído, por assim dizer. Pelo menos muitas das pessoas na época. Agora é que eu quero saber o que tem ali. E aí, Allan Kardec fala, eu estou tendo a oportunidade nesse momento de escrever um livro muito pequenininho, rápido, simples, de 30 páginas, para que as pessoas entendam o que é o Espiritismo, porque está todo mundo perguntando. E aí ele escreve esse livro, né? Chama-se O Espiritismo na sua expressão mais simples. É um livro muito pequenininho, a gente chega a chamar de um opúsculo, é uma coisa muito pequenininha. Ele é editado hoje em tamanho de bolso, porque é um livro de bolso realmente, né? E é assim o mínimo que as pessoas conseguiriam, lendo o que é esse livro, entender o que é o Espiritismo. Mas às vezes a gente recebe pessoas no centro que não tem relação nenhuma com o Espiritismo, não conhecem, vieram porque alguém trouxe, ou até por curiosidade, e a pessoa pergunta o que é exatamente o Espiritismo. Isso daqui é exatamente para esse tipo de pessoa. É muito rápido de ler, é uma linguagem muito fácil, não é a linguagem de Joana de Ângeles, né? Uma linguagem muito fácil, muito simples, muito direta, e as pessoas entendem, já sei o que é Espiritismo. Dali para frente, cada um tem o seu caminho, mas pelo menos ali é uma maneira muito simples da gente compreender o que é.
É um livro bom para nós espíritas darmos para alguém quando solicitado. Nós temos que respeitar a hora das pessoas. Se alguém falar, você tem alguma coisa aí sobre espiritismo? Não, tem, isso aqui vai te explicar o que é. Né? Não para empurrar para as pessoas goela dentro, porque não é assim que a gente faz. Bom, depois olha o trabalho que esse homem tem, né? Até agora. Né? Nós estamos em 1862, ele já fez tudo isso, já escreveu tudo isso. E está escrevendo revista espírita uma por mês, um fascículo por mês. Mas ele também sai para viajar, porque ele começa a coordenar os centros espíritas em outros lugares da França, né, e até fora. Né? E ele faz essas viagens espíritas. Em 1862, ele escreve um livro, né, que é publicado com esse nome, Viagem Espírita em 1862, onde ele vai colocar a sua impressão pessoal de Allan Kardec sobre o movimento espírita, né, na França, porque ele está visitando os centros e ele está vendo a evolução. Né? É como se fosse uma espécie de um supervisor, assim. Então ele coloca essas impressões pessoais dele nisso. Mas o mais interessante nesse livro ele contém os transcritos das palestras que Allan Kardec fez nesses centros. Imagina a gente chegar aqui e anunciar assim, pessoal, a palestra de semana que vem é com Allan Kardec. Está aqui, nós temos. Está aqui. Então, a gente chega assim, esse livro aí, livro de viagem, não é livro de turismo, não. Não ensina hotel, não é nada disso. Onde pega avião, táxi, não é nada disso, não. É um outro tipo de viagem. É uma viagem ao nosso interior, né, sobre, né, a égide daquele que escreveu o que escreveu porque sabia o que sabia. Né. Então é um livro que a gente assim fica de lado, né, não tem muita importância para nós às vezes, mas não é isso. E nesse livro, como ele começou a coordenar o movimento espírita, ele vai fazer uma série de sugestões, né, de como implementar um centro espírita e como administrar esse centro espírita, porque as questões vão surgindo. Né? Você abrir um centro espírita, você vai lá, abriu, reuniu todo mundo, 2 meses depois começa a ter uma série de coisas acontecendo, começa a surgir perguntas, dúvidas. Né? Então ele coloca 1/3 do livro é sobre isso também, como você montar e administrar um centro espírita. É uma obra muito completa. Né? E finalmente aqui no finalzinho da sua vida ele morre em 31 de março de 69, né? E a maneira como ele desencarnou é muito interessante. Né? Ele tem a revista espírita em sua casa, pronta, impressa para o mês de abril, né? Porque se ela vai sair em abril, ela foi escrita em março, pronta, todas as caixas no chão da sua sala, e o rapaz que vem, que vai levar isso para ser distribuído, vem à sua casa para levar as caixas. Ele entrega as caixas e cai morto, né? Naquela hora. A última coisa que ele fez foi entregar as caixas na mão do portador. Né? Mas nesse mês, então muito próximo do seu desencarne, muito próximo, ele escreve um livro chamado Catálogo Racional. E não é bem um livro, é uma lista. Né? Ele escreve uma lista de mais ou menos 200 livros que todo mundo cujo interesse é montar uma biblioteca espírita, pessoal na sua casa ou num centro espírita, não interessa, deveria considerar esses 200 livros. Mas então tem lá os livros da codificação, obviamente um monte de outros livros e tal, mas a última seção desse livro é um grupo de livros contra o espiritismo. Contra o espiritismo. E ele fala, tem que ler esses livros. E o argumento dele é muito interessante. Ele fala, se nós não lermos esses livros, nós não vamos saber se sabemos tudo sobre o espiritismo. Por exemplo, de vez em quando a gente se depara com um materialista, né, aqui no nosso mundo moderno, e eles fazem umas perguntas que a gente fica balançado ali. Não sabe responder sobre Deus, sobre, né, encarnação. E aí, o que aquilo está me dizendo? Né? Que eu tenho que ler esses livros para saber o que eu ainda tenho que estudar que eu não sei. Porque se eu não sei responder aquilo, eu ainda não aprendi. Se eu balancei na hora que me perguntaram certa coisa, eu não estou muito certo, eu tenho que aprender aquilo. Então esse é o argumento de Allan Kardec para que nós, né, tenhamos acesso a esses livros e façamos os nossos estudos complementares. Allan Kardec não tem lista negra no espiritismo. Né? Então ele nunca vai falar para você, não, esse livro aqui você não devia ler, não. Nunca. Você lê e você tira a sua conclusão. Ele fala isso textualmente em vários pontos da codificação. Né? Então olha só a quantidade de material que esse homem escreveu. Uma coisa impressionante. Tudo isso que ele fez em 12 anos, dos quais a codificação básica está aqui. Mas aí a gente fala assim, que ordem que eu uso para ler isso? Né? Porque é tanta coisa, tanta... Como é que eu vou fazer? Né? Onde que eu começo? Né? Porque não necessariamente a ordem que ele escreveu é a ordem que talvez hoje seja mais interessante. Né? Então, quando ele está em 1861 escrevendo o Livro dos Médiuns, o pessoal já está perguntando para ele, olha, você tem muita publicação, qual que é a ordem? Então, no Livro dos Médiuns, ele diz exatamente isso.
aos que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares sobre o Espiritismo, né? Pela leitura de nossas obras, eis a ordem que lhes aconselhamos. Então, primeiro, o que é o Espiritismo? Que vai dar um panorama geral do que é o Espiritismo, bem superficial. Segundo, o Livro dos Espíritos, que aí você vai realmente entender o que está acontecendo ali. Nós vamos passar por 1019 perguntas que vão endereçar tudo isso aí. Terceiro, o Livro dos Médiuns. E quarto, a Revista Espírita. E a gente fala assim, puxa, mas a Revista Espírita hoje, aqui em 2015, a gente mal lê, a gente nem sabe direito o que é, às vezes, muitos de nós, né? Mas você vê que isso tem uma importância muito grande, porque isso é escrito por Allan Kardec. Então a gente vai lá ler o que é o Espiritismo, a gente lê e tal, mais ou menos. A gente se detém muito no Livro dos Espíritos, a gente se detém, de certa forma, no Livro dos Médiuns, mas e a Revista Espírita? Então ela começa a ter uma importância talvez diferenciada em relação àquilo que a gente tinha ideia, né? Então eu falei, essa Revista Espírita é escrita durante 12 anos, uma vez por mês, né? E o que exatamente é essa Revista Espírita? Vamos tentar olhar, porque se é tão importante assim, pelo menos o básico, o conhecimento básico sobre ela eu quero ter, né? Pode ser até que eu decida, nunca vou tocar nisso, é livre-arbítrio, isso é outra coisa. Então, uma visão panorâmica dessa Revista Espírita, né? É uma coleção de fatos, né, explicações teóricas e sessões isoladas. Agora, olha o detalhe, isso é dito por Allan Kardec, que fazem parte das obras doutrinárias. Então, na hora que eu decido por livre-arbítrio falar, a Revista Espírita não, eu não estou conhecendo doutrina na sua extensão, por livre-arbítrio. Então, o que acontece? Ela começa a ficar mais do que importante, ela começa a ficar fundamental, porque é parte das nossas obras doutrinárias, está escrito por Allan Kardec. Complementa os ensinamentos contidos nos volumes anteriormente publicados. Então, ela não é só curiosidade, não é só a revista que sai aqui, né, toda semana e tal, não. Ela está nos ensinando muito mais. Nessa revista, Allan Kardec, é como eu falei agora há pouco, lembra? O que é isso? É um controle remoto. Mas ninguém explicou o que faz um controle remoto. Na Revista Espírita vai estar lá. O que é, o que ele faz, o que ele não faz e tudo mais. Por isso que é um trabalho tão extenso, porque ele precisa fazer um trabalho extenso para conseguir explicar tudo que não foi explicado até então. Ele pega uma série de fatos para explicar, né? Dito por ele, qual o objetivo da Revista Espírita? Manter o público ao corrente dos progressos dessa ciência nova, que é o Espiritismo, né? E o premuna dos exageros da credulidade, tão bem quanto do ceticismo. Ou seja, é colocar o indivíduo, tirar aqueles que estão nos extremos, né? Um está aqui, o completo cético, e o outro aquilo que acredita em absolutamente qualquer coisa. Não, vamos raciocinar, né? É essa lacuna que nos propomos a preencher com a publicação da Revista Espírita, com o fim de oferecer um meio de comunicação a todos aqueles que se interessam por essas questões, né? E de ligar por um laço comum aqueles que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e da caridade evangélica. Então, é uma revista que vai conter o quê? Elementos que vão fundamentar a prática do bem e da caridade evangélica, porque é parte das obras doutrinárias. Muita coisa a gente... Caridade, o capítulo tal fala sobre caridade. Já li, pronto. Leu, mas... temos que ter a consciência de que é um pouco mais. Li, sim, mas tem mais para ler. Puxa, uma próxima vez, um próximo livro que eu pegar talvez vai ser a Revista Espírita, porque eu tenho que aprender mais. Isso não é tudo. E a produção dessa Revista Espírita, né? O que efetivamente chega nas nossas mãos, né? Dito por ele, Allan Kardec, a Revista Espírita foi até agora, né? Isso é depois que ele já estava escrevendo, acho que o 3º ano já, foi até agora e não podia deixar de ser uma obra pessoal. Ou seja, pessoal quer dizer, ele escrevendo, ele idealizando e escrevendo, não é psicografia, né? Visto que faz parte das nossas obras doutrinárias, novamente, né? Constituindo os anais do Espiritismo. Por intermédio da Revista Espírita, é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Um desses princípios é sobre a obsessão. Então a gente vai lá no Livro dos Médiuns, por exemplo, e Allan Kardec fala algumas coisas sobre a obsessão, e ele fala, não dá para entender como é que 2 espíritos operam o mesmo corpo. Está no Livro dos Médiuns, né? Mas aí ele vai elaborando, vai estudar, e ele descobre que tem possessão, sim. E tem 2 espíritos operando no mesmo corpo, só que é talvez de uma forma que ele não tinha entendido antes. E a pesquisa dele leva ele a escrever na Revista Espírita e dizer, nós escrevemos dessa forma no Livro dos Médiuns, mas agora a gente descobriu que é desse outro jeito, né? Então, por que é uma revista?
São atualidades, né? As coisas mudam. Daí a ciência, né? Daí a ciência é progressiva, a ciência muda, né? Um dia o Sol rodava em torno da Terra, até que a gente descobriu que não era bem assim. Aí a ciência mudou, né? Então as coisas mudam, né? Allan Kardec deixa isso bem claro para a gente em vários pontos da codificação. Então, como nós falamos, essa revista são 12 volumes, no final são 136 fascículos, não 135, né? E é publicada até o dia da sua morte. O que contém essa revista espírita? A gente agrupa o conteúdo, né, em 4 categorias. Primeiro, ela vai nos ensinar sobre Allan Kardec, quem é a pessoa, mas não é autobiografia. Que autobiografia eu posso chegar e dizer assim, eu sou Luiz Lima, sou assim, ótima pessoa e tal, não sei o que lá. E não necessariamente isso é verdade. Isso é a minha versão de mim mesmo, né, que não significa que seja verdade. A maneira com que a gente vai entender quem é Allan Kardec é pelos escritos que estão na revista. Então, por exemplo, ele recebe uma carta de alguém atacando pesadamente o espiritismo ou questionando alguma coisa. A maneira com que ele vai responder, o cavalheirismo, a educação e o tato e a sensibilidade, como ele vai responder, você fala assim, nossa, como esse cara respondeu essa coisa dessa forma interessante. Aí você pega mais outro artigo lá na frente, você fala, puxa vida, olha só como é que ele, né, circundou o problema. O cara atacou de frente e ele não rebateu, ele foi ali explicando com palavras decentes, gentilmente, e aí você começa a perceber quem é Allan Kardec, né? A gente começa a ver a lucidez desse espírito, que não pode ser um espírito qualquer, não pode ser um espírito qualquer, tem que ser um espírito muito elevado para fazer não só o trabalho todo que a gente viu de escrever em si e pesquisar, mas para esse comportamento perante as situações difíceis, porque o pessoal ataca mesmo, né? Então a gente começa a perceber quem é Allan Kardec. Ele é um espírito que está num nível superior já. E aí a gente começa a entender que a codificação tem a participação dele. Uma das coisas onde ele participa na codificação, e ele fala isso na Revista Espírita, ele ia numa sessão mediúnica, por exemplo, né? Aí vinha com certas respostas às perguntas que foram feitas. Ele chegava em casa e falava assim, peraí, em função dessa resposta, agora eu tenho que perguntar isso, isso e isso. Então, ele, antes de ir na próxima sessão, ele já preparava as perguntas. Ele é uma pessoa que ia preparada, ele não ia lá, está na hora de eu ir correndo que eu estou atrasado. Não era assim. Então, ele tinha todo um preparo. Aí você vai conhecendo quem é Allan Kardec, conhecendo quem é Allan Kardec e por que ele fez a codificação do jeito que fez, ela fica mais sólida no nosso entendimento. É mais fácil a gente entender por que certas coisas aconteceram do jeito que aconteceu. Uma segunda coisa que a gente vai ver na Revista Espírita, uma segunda categoria de abordagem, é sobre o espiritismo em si, sobre a doutrina em si, né? Os bastidores, como é que tudo aconteceu. Ele conta para a gente na Revista Espírita, que, como agora eu falei, ele ia nas reuniões com as perguntas já preparadas e tudo mais, ele conta um monte de coisas, como as coisas iam acontecendo, como os médiuns, né, se reuniam. É a base do espiritismo. Começa a ficar, né, um entendimento diferenciado para nós. E aqui ele vai propor alguns ajustes teóricos, né? Ele fala assim, a gente entendia que tal fenômeno era desse jeito, mas talvez seja desse outro jeito. Novamente, porque a ciência muda, a gente vai tendo mais conhecimento científico, a gente vai conseguindo ajustar, né, os nossos conhecimentos. Então ele fala muito sobre a doutrina em si. Uma terceira abordagem que ele faz é sobre as casas espíritas, né? Eles chamavam na época de sociedades espíritas, onde ele vai colocar bem claro qual é o papel dessa sociedade espírita, do centro espírita. O que o centro espírita está fazendo ali, para que ele serve, qual é o propósito desse centro espírita, que não é fazer aparição, não é fazer girar a mesa, nada disso, né? Isso está muito bem colocado ali, está muito bem claro, e ele faz uma série de recomendações de como operar uma casa espírita. E um quarto grupo de coisas que a gente vê na Revista Espírita é só análise de fenômenos. As pessoas escreviam para ele dizendo coisas assim, por exemplo, nossa, semana passada aconteceu isso na minha casa, tive um barulho e tal, eu fui no sótão, ouvi isso, vi aquilo, tive sensação de espírito e tal. A pessoa simplesmente informa um fato. Ele vai pegar aquele fato e vai explicar dentro da ciência espírita o que é, por que teve barulho, o que é essa aparição, o que significa. Então a gente começa a aprender certas respostas, aí que está a expansão da coisa, né? Certas respostas em função de fatos comuns que acontecem com as pessoas. As pessoas simplesmente relatam o fato. Ele pega o fato e explica em detalhes para a gente. Então ele faz uma série de análises de casos na Revista Espírita. Se a gente colocar aqui os livros básicos da codificação,
né? São 6 básicos, né? Incluindo aí o que é o Espiritismo, 7, aliás. E o primeiro, que é aquele mais simplesinho, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Em termos de número de páginas, não de conteúdo, em termos de números de páginas, a gente vê que a maioria desses livros está aí em torno das 500 páginas, 500 e poucas páginas, né? É muita coisa, é muita coisa. Aqui nós temos 7 livros, né? Mas a Revista Espírita bate qualquer um de longe, porque ela tem 4.600 páginas. E aí quando você olha isso, assusta, porque você fala assim, puxa, mas eu nunca nem peguei na Revista Espírita. E ela é doutrinária. E aí, como é que fica? Essa é a dimensão que a gente está precisando entender, talvez. Né? Porque as coisas que estão aqui, talvez a gente está deixando passar. E talvez a gente poderia ter um conhecimento muito mais amplo de certas coisas, certas situações, certas condições. E se eu não me proponho a estudar essas obras doutrinárias aqui, a Revista Espírita sendo uma delas, né, eu fico meio capenga na minha compreensão. Aí vem um materialista, começa a perguntar as coisas, eu balanço. Balanço por quê? Porque eu ainda não domino aquela parte ali, eu preciso aprender mais. Durante esses 12 anos de Revista Espírita, tem um monte de materialista, mas muitos mesmo, que escrevem para Allan Kardec com essas perguntas assim de frente. Né? Eles batem de frente. E Allan Kardec, com a sua maestria, uma coisa excepcional, vai, né, cozinhando a resposta no seu texto e no final, então, ele dá a cartada final. É por isso que não pode ser do jeito que você está propondo. É uma coisa sensacional. A maestria e a pedagogia, obviamente, desse homem são coisas impressionantes. Mas, de qualquer forma, a Revista Espírita é uma coisa muito importante. Então, essa Revista Espírita a gente pode entender como esse making of. Ali está todo como é que aconteceu o Espiritismo. Né? Por que ele resolvia estudar certas coisas e não resolvia estudar outras coisas? Isso tudo a gente vai ver por ali. A Revista Espírita é como se fosse um blog em termos modernos. O que é um blog? É uma coisa que se atualiza toda hora, porque as coisas mudam. Então você vai lá e coloca novas mensagens, coloca novos textos, né, novas imagens, como a gente faz hoje. A Revista Espírita é isso, a codificação já foi escrita. Agora, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai atualizando, como uma revista na banca. Por que a gente tem a revista Time saindo toda hora aí? Porque as coisas mudam. Né? Para você informar as pessoas, não dá para você assim, olha, vamos juntar notícias durante um ano, no final de um ano a gente publica um livro. Não tem cabimento a gente fazer isso, não funcionaria. Né? E o blog, então, ele tem essa ideia de você manter constantemente atualizados aqueles que estão lendo o texto. Então, ela é esse grande blog dos anos 1800 e pouco. Né? Ela é essa irradiação de informação. Porque olha só que interessante, na hora que o Livro dos Espíritos é colocado na lista negra da Igreja, isso diminui muito a possibilidade de expansão do Espiritismo. Mas a Revista Espírita não está na lista negra. Não está na lista negra. E é só uma revista. Né? Para o entendimento da época, não, isso é revista. Então, olha só que interessante. Então, com a Revista Espírita, ele conseguiu adentrar, né, um mundo de pessoas que não conseguiam antes. Porque as pessoas morriam de medo. Se o Livro dos Espíritos está na lista negra, eu estou com medo, não toco em nada que é de Allan Kardec, porque eu não quero ir para a fogueira. Né? Esse é mais ou menos o pensamento da época, é outra época. Talvez difícil da gente entender, mas é isso exatamente que ocorre. E ela é esse grande alto-falante que vai espalhar para todo mundo que se propõe a ouvir, né, que se propõe a entender o que está escrito ali, o que está escrito ali. E certas coisas a gente vai ler e fala, puxa, isso aqui não estou entendendo direito, preciso ter um embasamento melhor. Aí eu tenho que voltar na base. Tem certas coisas que a gente lê hoje e a gente não entende porque não tem conhecimento. Às vezes você ouve uma piada, todo mundo ri e eu não rio. Eu falo, do que vocês estão falando? Porque eu não tenho, talvez, né, o embasamento para compreender aquela colocação. Então, para mim, não faz sentido aquilo. Então, tem certas passagens na Revista Espírita que Allan Kardec vai endereçar respondendo às pessoas ou ensinando algum tipo de coisa, e a gente vai falar, puxa, isso aqui eu não estou entendendo direito. E aí, no final dessas respostas, no final dos seus transcritos lá na Revista Espírita, ele sempre coloca onde a gente deve consultar em relação àquele texto. Então, ele fala assim, consulte o Livro dos Espíritos, perguntas tais, tais e tais. Consulte o Evangelho, né, itens tais e tais. Para que a gente vá lá, consiga voltar e não se perca. Né? Quando a gente vai olhar a definição de Espiritismo por Allan Kardec, ele fala o Espiritismo é, e dá uma definição, em vários pontos da codificação, em vários livros.
A maioria desses, talvez 90%, ele começa assim: espiritismo é uma ciência, e aí continua, né? Numa das poucas vezes que ele diz que espiritismo é e não é ciência, ele diz isso aqui, que é uma doutrina filosófica. Só uma coisa, para a gente entender por que Allan Kardec diz que é uma ciência, porque foi assim que ele começou. Por isso que a gente tem que entender o que ele estava fazendo lá. Ele vai numa sala, vê as mesas girando, ele fala: peraí, eu quero entender o processo físico, cientificamente, o que está acontecendo aqui. Então, para ele é uma ciência, né? Sempre foi, até o último dia da sua vida, para ele sempre foi uma ciência. Mas aqui ele fala: é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista. Por isso mesmo ela toca forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a vida futura. Mas não é uma religião organizada. Porque religião organizada tem 3 coisas: dogmas, rituais e um sacerdote. Nós não temos sacerdote, nós não temos rituais e nós não temos dogmas. Então, às vezes todos nós espíritas, nos deparamos com isso. Qual é a sua religião? E aí complica a resposta. Complica porque a pessoa está perguntando qual é a sua religião, qual é o conceito de religião para ela. É aquela do dicionário? Religião é aquilo que tem um dogma, um conjunto de dogmas, um conjunto de rituais e um sacerdote. Porque se ela está perguntando com essa intenção e você não sabe, a pessoa simplesmente perguntou. Se a intenção dela é isso aqui, nós não somos religião. Olha como é complicado, né? Nós somos religião no sentido filosófico, não no sentido da palavra do dicionário, né? E isso a gente, às vezes, tem uma dificuldade muito grande de explicar para as pessoas, porque eles querem a resposta rápida: qual o nome da sua religião? E não é bem assim, né? A gente, às vezes, tem muita dificuldade de lidar com as pessoas fora do sistema de crença, e é por causa disso, né? Muitas delas não entenderam que nem toda religião significa dogmas e rituais, né? Então ele fala que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O que é uma ciência de observação? Imagina Isaac Newton, antes de descobrir e estudar na íntegra a teoria da relatividade. Tudo que ele tem são fatos. Eu coloco isso aqui, solto, cai. Eu coloco outro objeto aqui, solto, cai. Ele tem fatos, ele não tem explicações nenhuma. Então o que ele vai fazer? Observar. A ciência de Isaac Newton inteira, tudo, a mecânica toda, começa numa observação. Allan Kardec faz a mesma coisa. Eu estou observando as mesas girarem. Eu vou ter que descobrir o que é, mas eu tenho as observações, as mesas estão girando. Isso é um fato científico, né? Então por isso que Allan Kardec sempre coloca para a gente dessa forma, que o espiritismo é uma ciência, né? Então a gente cai nessa trina que a gente chama, né, que espiritismo é filosofia, ciência e religião. A filosofia é aquela que vai responder as perguntas perenes aí, né, as que não calam. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Uma vez que eu estou aqui, como é que eu me comporto, né? Então isso é endereçado tudo lá no Livro dos Espíritos. É a parte filosófica da doutrina. Tem a parte científica, que é justamente o que a gente está falando agora, a observação dos fenômenos. Eu estou vendo as mesas girarem. Espera aí, deixa eu ver o que eu consigo entender aqui. Então essa parte experimental, essa parte científica, ela está inteira contida no Livro dos Médiuns. E a parte da religião, né, onde a gente vai se propor a seguir uma filosofia moral, né, é o que transforma a humanidade. Se a gente for olhar bem, o filósofo é aquele que nunca para de perguntar. O filósofo é por quê? Por quê? As crianças são grandes filósofos, né? Por quê? E chega uma hora que você não responde, mas não, para de perguntar. Mas as crianças são os grandes filósofos. Por quê? Por quê? Por quê? Porque quanto mais você responder, melhor ele vai se sair. Quanto mais você se irritar, mais você está tirando a chance dele, né? A ciência é que explica, está aqui a explicação. Está ocorrendo, né? O controle remoto cai no chão por causa disso. Explicação de Isaac Newton. Aqui nós temos a mesma coisa. Allan Kardec vai nos explicar as aparições, as mesas girantes, né? Através do estudo de fluidos e tudo mais. E a religião é que transforma. Então, olha só, você se pergunta por quê, você tem a explicação e aí sim você vai lá e se transforma. Olha como tudo, né, começa a fazer sentido. O homem não estava assim, puxa, eu não quero me aposentar, deixa eu escrever um monte de outras coisas. Não era isso, não. É muito mais intenso do que isso, né? Ele coloca o seguinte na Revista Espírita: talvez nos conteste a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo, né? Ela não poderia, sem dúvida, em alguns casos, ter os caracteres de uma ciência exata, matemática, por exemplo, né? Está aí precisamente o erro daqueles que pretendem julgá-lo e experimentaram
experimentá-lo como uma análise química, como um problema matemático, porque não é isso que é, né? Já é muito que tenha o de uma ciência filosófica. Toda ciência deve estar baseada nos fatos, mas não só os fatos constituem ciência, porque tem a parte teórica que você tem que explicar, né? A ciência nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. Olha a colocação desse homem, né? Que explicando para a gente que a ciência, mas não é matemática, não é isso, né? E aí ele continua um pouquinho mais na frente e fala: o espiritismo chegou ao estado de ciência se trata... Ele pergunta isso a si mesmo, né? O espiritismo chegou ao estado de ciência? E ele mesmo responde: se trata de uma ciência perfeita, sem dúvida seria prematuro responder afirmativamente. Mas as observações são, desde hoje, bastante numerosas para se poder, pelo menos, deduzir os princípios gerais, e aí que começa a ciência. É Newton observando que não interessa quantas vezes você solta o objeto, ele cai. Ali começa a ciência, né? Então, olha a colocação desse homem, né? Como ele faz a gente entender que não é a ciência que a gente está pensando da matemática, é outra coisa diferente, né? E esse monte de livros, esse monte de texto que esse homem escreveu, vem, em teoria, nos trazer dois grupos de informações, os grandes grupos de informações. Primeiro, a gente chamaria talvez de princípios doutrinários. E segundo, as virtudes morais, que é a parte que nos transforma, né? E aí, quando a gente vai procurar isso nos livros, a gente começa a se perder, é muito complicado. Cadê as coisas? Onde que estão as coisas, né? Aí você fica ali caçando palavra, né? Porque a gente quer o óbvio, em vez da gente ler a codificação, não, onde que ele fala tal palavra? Fica muito difícil. Mas a gente acha, começa a achar. Você começa a achar ali nos princípios doutrinários, você começa a achar Deus, multiplicidade de vidas, pluralidade de mundos, onde a gente tem, né, vários mundos habitados, os princípios da reencarnação, imortalidade da alma, né, mediunidade, que é a comunicação entre espíritos, né, entre os dois mundos. A gente vai entender justiça divina. Isso são princípios doutrinários. Mas tem um monte também de virtudes morais, né? Onde a gente também se perde, às vezes. Esquecemos delas. Não é Roma, não, é amor. Está vendo como é fácil se perder? Está vendo como é fácil ler errado? É amor, né? Isso aqui é a outra face. A outra face não tem nada a ver com o meu rosto. A outra face é: você traz ódio, eu te dou a outra face, que é o amor. Você me traz intolerância, eu te dou a outra face, que é a tolerância, né? Então a gente tenta entender como Roma, mas não é. É amor. Caridade, ele vem nos ensinar humildade, tudo isso através dos ensinamentos de Jesus, né? Benevolência, e aí vai, indulgência, misericórdia, as coisas começam a aparecer, né? Perdão, compreensão. Algumas são mais difíceis, né? Renúncia está mais, né, ali difícil, né? Essa aí é mais complicada, é mais difícil se encontrar ali no meio, porque ela está enviesada assim, né? E aí ele vai: respeito, paciência, tolerância, né? E disciplina eu coloquei aqui também. Tá, mas tudo isso é um conjunto de princípios doutrinários e princípios de virtudes. Mas por trás de tudo isso tem uma base. A base é uma só. A base é uma só. E a base é muito mais difícil da gente encontrar aqui no meio. Desculpe. Deixa eu só passar aqui. A base é muito mais difícil da gente entender. Ela está muito mais escondida. Chama-se transformação moral. Essa é a base de tudo. Todo esse conjunto de princípios, todo esse conjunto de virtudes morais, eles vêm para nós em função da ciência da transformação moral. O que é uma ciência? Ciência é composta de duas partes. Uma parte teórica e uma parte experimental, né? A parte teórica somos nós, lendo tudo isso, estudando tudo isso, lendo 3 vezes a codificação e ficando todo... já li 3 vezes a codificação. Né? André Luiz já li 20 vezes. Essa é a parte teórica. Mas toda ciência tem uma parte experimental, onde o cientista vai no laboratório. O laboratório tem um nome, chama-se planeta Terra. É lá nesse laboratório que a gente vai experimentar a nossa teoria. Então a teoria é: tudo deve girar em torno de mim. Aí eu vou no laboratório, não dá certo. O que eu tenho que fazer? Mudar a minha teoria. Alguma coisa está errada na minha teoria, deixa eu tentar de outra forma. A gente vai no laboratório, tenta. Ainda não deu certo. Vai no laboratório, tenta. Essa é a ciência da transformação moral. Com base nessa transformação moral é que a gente tem esse monte de livros
esse monte de escritos de Allan Kardec que nos deixou uma coisa maravilhosa. É questão de livre-arbítrio nosso, de ir atrás e entender o que foi escrito. Muito obrigado. Bom dia a todos.